suricata. A suricata. Semana já. Claro, olha cá, até os olhos brilham. As antenas das suricatas já prontas para abrirem as asas E voarem. As suricatas voam, com claro. aquelas antenasitas, que elas são tipo marisco. Terminamos a semana, menino. Terminamos muito bem, por favor. Bora. Temos mistério. Temos uma vida mesmo cheia. Porque neste dia, no ano 2000... Agora já estamos aqui. Quando a gente pensava que o mundo ia acabar. Pois, acabou para esta para a pessoa em particular. Já percebi. Morria em Lisboa aos 97 anos. Que vida do cartaz. Que novocídio. Por acaso não é do cartaz, vamos ver de onde é que é. Falamos do empresário português Lúcio Tomé Feteira. Ui, já sei para onde é que vais, até eu. Um nome que, em boa verdade, fez tanta coisa na vida que só ficou mais conhecido, um household name, um nome que todos os portugueses conhecem, muito recentemente, e já vamos saber, claro, porquê. O nosso Lúcio nasceu em 1902. O nosso claro, Lúcio. O nosso Lúcio. Lúcio lá Lúcio. dele, da família dele. E nasceu na Vieira de Leiria, ou em Vieira de Leiria, uma freguesia da Marinha Grande. Uma terra indissociável da história do próprio Lúcio Tomé Feteira e de outros. Ele tinha eram 11 irmãos, ele tinha 11 irmãos, portanto eram 12 irmãos, e estes Tomé Feteira já dominavam, em boa verdade, ali a cena toda nesta vila Vieira de Leiria, através de uma fábrica fundada pelo pai ainda no século XIX e que fazia limas. E tu dizes assim, para a caipirinha... Oh Tiago, não, essas limas não se Essas fazem, são das jamais. árvores. Árvens. Essas vêm nas árvens. As outras caipirinha. Não, uma lima. Exatamente. Uma caipirinha com limas lá Com dentro. limas. Mas também não são essas limas Também não são essas? dos olhos. Vai, boa sorte. Estou a limar os olhos. Dar- Como é que se chama? As unhas. As unhas, exatamente. Não são essas também? Não são essas, são limas industriais. Ele tinha uma pequeníssima oficina que ele vai tornar na mais importante fábrica de limas do país e depois até do mundo. Tornava-se uma das mais famosas fábricas de limas do mundo e exportavam, aliás, grande parte da produção era de facto para o estrangeiro. Ele foi um dos primeiros grandes negócios de siderurgia em Portugal. Isto parece tudo absurdo, a história das limas. Não, não é parece verdade. não parece Não, isto é mesmo verdade. A sério. Sim, e tinha uma qualidade que rivalizava Ímpar. com outras no Sim. mundo inteiro, e até já vamos saber um bocadinho porquê. Ora, este lugar escolhido, a Vieira de Leiria, Marinha Grande, era perfeito, porque é uma zona de muita madeira, nós sabemos isso, não é? É uma zona de muita madeira, tem ali o Pinhal de Leiria, aliás, plantado precisamente para se ter madeira, na altura, bem, ele foi plantado na altura do Dom Dinis, mas depois muito usado durante a expansão marítima para se construírem os barcos, a maior parte dos estaleiros Gente e tudo esperta. vinha dali daquela madeira. E claro que depois que as fábricas ficavam ali todas nas imediações. Naturalmente Claro. que sim. Claro. E, portanto, como a madeira é uma das principais indústrias daquela zona, claro, para cortar madeira é preciso o quê? Serras, serras, machados, tudo esse tipo de coisas, claro. Seja mais industrial, ou mais machados, ou mais Sim, o que sim, seja. sim, sim. E, portanto, para afiar as serras são precisas limas. Para afiar todo o tipo deste Fogo. material. É verdade. São coisas que a gente às vezes nem pensa, não é? Não, e a necessidade em cadeia de uma série de. Arranjas um pequeno nicho de oportunidade Claro. e lá vais seguindo em frente. Essa serra está cega. Está cega, temos Nós que temos chamar aquilo. aquilo Tomé Feteira. E de facto ele, o pai dele, empresas das limas Tomé Feteira. Foram conquistando o mercado nacional e internacional, consideradas, como eu já disse, as melhores limas do mundo. Graças a um segredo que só se soube muitas décadas depois, é que reza a lenda que este segredo foi ensinado por um soldado francês que ficou cá, há assim muitas histórias destas, ficam cá no tempo das invasões francesas, portanto ali no início do século XIX, e alguns foram ficando, primeiro uma mulher, primeiro um homem, Sim, essas sim, coisas, e tudo ao mesmo resolveram tempo. os dois ao mesmo tempo. Sim. Ou foram comidos também, por uma mulher, Claro, um homem, óbvio. a mulher através de uma coisa que se chama um strap-on. Isso, Muito dá e bem. leva. E na vida é assim, o lema de grande vida. Perguntem aos vossos pais o que é. Bom, e qual era? Tinha sido um segredo que ele contou, já teria se calhar vindo lá de um sítio onde faziam esta coisa. Era juntar, parece mentira, pó de corno de boi ao preparado, que faz com que, lá misturada à cirurgia, Sedimentava de uma forma diferente a tal e coisa. qual, e não se Ok. partia, que era um problema das limas. Eu não percebo nada de siderurgia. Nem de Penso que cornos, tu eu também não nada. percebo, Depois, efetivamente, um à partida. bocadinho mais, mas menos. Mas acho isto uma ideia genial, de facto. Tão genial que até corria o rumor na altura de que o sucesso destas limas se devia a um pacto que o pai dele, o chamava Joaquim Tomé Feteira, tinha feito com o próprio demónio. Contava-se na altura essas tipo, como é que coisas, isto não se claro. parte,
arte, etc. Bom, nos anos das guerras, a primeira e a segunda, este negócio vai florescer muito e depois, no auge, chegou a empregar quase 2.000 pessoas. Era o maior empregador coisa da região. enormíssima. Era mesmo. Era uma cirurgia, a sério. E também foram muito beneméritos ali. Quem passa hoje pela Vieira de Leiria encontra este apelido, Tomé-feteira, um pouco por todo o lado. Nas ruas, nas tabernas, nas escolas, tudo é Tomé-feteira. Tudo é Tomé-feteira. Quase todos os filhos, ele teve 12, como eu disse, fizeram parte do negócio e foram das pessoas mais importantes ali do pedaço. Mas não foi esta sua veia benemérita, que nem sequer é muito consensual ali, que tornou famosa esta dinastia que é verdadeiramente digna de um romance do hiperrealismo mágico da América Latina. É mesmo, estes 12 irmãos têm vidas incríveis. Há o irmão mais velho, Joaquim, um perigoso esquerdista, estou aqui chamaria na altura, nos primeiros anos do século XX, andou pela América do Sul, tomou parte em revoltas de operários da construção de caminhos de ferro, foi condenado à morte por participar nestes levantamentos populares, um tipo que os pais eram milionários na Vieira de Leiria. São quase sempre assim. Depois foge da prisão, viveu entre os índios da Amazónia e acaba por morrer sozinho num hospital lá no fim do mundo, em cuecas, ninguém sabe sequer bem onde. Havia também a irmã Olímpia, que morreu muito nova e com fama de santa ali nesta zona. Havia o Albino, que é o vilão da família, que tomava conta da fábrica, tratava toda a gente abaixo de cão e denunciava os seus operários. A Pi também acabou mal depois do 25 de Abril, como calculas. Agora, para além da inclinação para os negócios, e todos os irmãos abriam muitos negócios, uns corriam bem, outros corriam mesmo mal. Também salvaguardados por uma fortuna enormíssima. Claro, mas fizeram também, eles construíram, seguiram os seus caminhos. Património, claro. E depois também uma enorme inclinação para os amores proibidos. É sabido, e toda a gente sabe lá na Vieira de Leiria, isto não estou aqui, estou a vender por preço que comprei. Sim, exatamente. Que para além dos filhos legítimos, portanto, dos que tinham com as mulheres com quem eram casados, podem ou não ser pais de metade da Vieira de Leiria. Diz-se lá que sim, nunca saberemos. E depois temos também o nosso morto, Lúcio, o mais famoso deles todos, e que chegou nos anos 60 a ser um dos 10 homens mais ricos do mundo. É verdade, uma história absolutamente incrível. É verdade, ele foi o único dos filhos do tal Joaquim Tomé-feteira a estudar um bocadinho mais do que os irmãos, mas só que antes de se juntar ao negócio da família, que era lá as Limas, resolveu andar a explorar o mundo por conta própria. Passou uns tempos de estroina em Paris, nos loucos anos 20. Aí sempre precisam. Claro, que é para, um bocadinho, para pôr as limas em contexto. É isso. Andou também por Angola, pelo Congo, e depois lá volta, trabalha na fábrica da família, chegou a ser presidente da junta de freguesia da Vieira de Leiria. O menino quer ser o quê? Exatamente. Eu é que sou o presidente da junta. Mas isso tudo pouco tempo. Ele casa com Adelaide dos Santos, que era a filha de um industrial do vidro. A indústria do vidro na Marinha Grande é enorme, como sabemos. Até que ele depois cria, com a ajuda do sogro, a sua própria fábrica, a Companhia Vidreira Nacional, a Covina, que já toda a gente leu nos vidros dos autocarros, dos táxis. Toda a gente já leu este nome, Covina, nas portas, em tudo. Covina é um household name também. Só que esta Covina vai ser a base de um impressionante império que se vai estender a muitas áreas e em muitos países, da banca ao turismo, do imobiliário ao cimento, da agricultura à pecuária à metalurgia. Portanto, diversificação total. Tudo absoluto. Em Portugal, no Brasil, em Angola, portanto andou por todos e tinha negócios na Europa. Que também. olhão para o negócio. Imenso, é um tipo incrível mesmo, incrível neste género de fazer muito dinheiro. Ele chateava-se com a ditadura do Salazar, apesar de ele ser salazarista, de certo, em termos de filosofia política. Pensamento. Só que chateava-se com a pequenez da visão do Salazar, do velho, em relação à indústria portuguesa. Olha o contraponto com a sua própria biografia. É verdade, não é? O Salazar tinha uma visão, como tinha uma visão muito protecionista e muito redutora do próprio. Há muitos empresários que foram mais prejudicados ou beneficiados pelo Estado Novo. Claro. Mas intocável no caso dele, não dá uma forma. Não, ele vai-se embora, vai para o Brasil, chateado com isto, quer fazer dinheiro, não é? E vai continuar a expandir os seus muitos negócios de formas, por vezes, umas mais escuras, outras menos escuras, outras mais. Não se sabe bem. Pois. Ele foi amigo de presidentes e, sim, também ajudou muitos dissidentes do regime, incluindo o Mário Soares, quando estava no Brasil. Nós temos falado de alguns deles, o Humberto Delgado, pessoas que iam para lá e que ele ajudava, e, portanto, também ali, apesar de ser supostamente politicamente mais inclinado para o Estado Novo. E vai se tornar uma celebridade absoluta no mundo dos ricos e dos poderosos. Claro, eu já disse que era um dos 10 One of them, claro. Tomava o pequeno almoço com o presidente francês, almoçava com o Gulbenkian, jantava com os Rockefeller e ainda ceava com a Margaret Thatcher, toda esta gente de lá de casa dele. Como ele nunca quebrou a sua ligação a Portugal, também se lhe deve, para além de muitas obras sociais, que lá fez mais perto da sua terra, por exemplo, junto com outra pessoa que havemos trazer cá, Fernanda Pires da Silva, e eles juntos são os responsáveis pela construção do Autódromo
do Estoril, que hoje em dia, aliás, leva o nome precisamente da Fernanda Pires da Silva. Até que chega o 25 de abril de 1974 e os negócios em Portugal vão ser nacionalizados, quase tudo. A fábrica das limas, os negócios todos da família, claro. E isto vai fazer com que ele corte relações com Portugal e zanga-se muito sério, e é uma zanga que vai durar quase até à sua morte, que morreu com quase 100 anos. E para marcar as pazes que fez com Portugal, deixa em herança uma parte muito considerável da sua fortuna à Vieira de Leiria. Que cena, já vi. Que retorno. Claro, ele depois fez as pazes e vieram e fizeram lá umas Também não, festas. do ponto de vista. Ok, estás a traçar aqui o perfil de uma pessoa que tem alguns lapsos mais sombrios na sua vida empresarial. A parte benemérita é assim. Sim, muito, sempre. Sim. Alguns pontos de interrogação aqui, mas há um humor aqui também ao lugar. Sim, há uma história, eu estive a ler um bocadinho sobre essa história. O tal irmão Albino era uma figura absolutamente detestada e, portanto, o 25 de Abril acabou por ser uma limpeza, festa lá claro. em casa das pessoas que trabalhavam para ele. O Lúcio ficou muito triste com as nacionalizações em Portugal e zangou-se e passou uma parte do tempo no Brasil. E há uma altura, já nos anos 90, em que ele vem a Portugal e está hospedado numa pensão lá na Vieira de Leiria e fazem uma serenata os habitantes e parece que ele se comoveu muito e chorou muito e depois resolve fazer o seu testamento, deixando uma parte considerável da fortuna ali à sua terra. Só que para falarmos desta muito complexa herança de Lúcio Tomé Feteira, teremos de olhar um pouco para a sua vida pessoal. Ele, com a mulher Adelaide, tinha tido apenas um filho, também se chamava Lúcio, e que morreu muito antes dos pais, em 1975. Que horror. Depois, tem outra filha, fora do casamento, chamada Olímpia, que é o nome da tal irmã que era Santinha. Pois, exatamente. E que cresceu como filha do casamento. Portanto, não era filha da mulher, mas cresceu. Foi integrada Ali em casa. no meio. E depois, a certa altura, entra na sua vida uma secretária, uma viúva de nome Rosalina Ribeiro. Claro, não fales da Rosalina Ribeiro a ninguém da família Tomé Feteira, porque odeiam de morte. Pois. Já desde esta altura era vista como uma oportunista que engendrava esquemas, que fazia E era um braço intrigas. direito. Era o braço direito e amante dele. Portanto, Pois. depois era amante, sim, também. E publicamente, não é? E dizem os Tomé Feteira que afastou o Tomé Feteira, o Lúcio, do resto da família e da filha e tudo. Claro, ouvimos aqui uma parte só da história, será ou não, não sabemos. O que sabemos é que eles viveram juntos por mais de 30 anos, até ele morrer, apesar da legítima mulher ainda estar viva, vivia doente, fechada, desde a morte do filho, não saía de casa. Enfim, Nossa. quando o nosso Lúcio morre, começa uma feíssima disputa pela sua enorme fortuna, não é? Quem é que disputa? A junta de Vieira de Leiria, a tal filha Olímpia e esta amante e secretária Rosalina Ribeiro, que ela, entretanto, morava no Brasil. Tétrico tudo isto. Sim, muito. E queria oficializar a relação, dizer, isto é uma relação de facto, vivi 30 anos com ele e, portanto, sou a mulher dele, tenho direito a esta herança. Não se sabe ao certo sequer o valor desta fortuna, porque está espalhada em muitos bancos, como era costume em vários fazer. polos. Claro, paraísos fiscais, isto tudo. Sim. Mas estima-se que possa chegar aos 1.000 milhões de euros. Portanto, Nossa. tem muito dinheiro em jogo. Para defender o seu caso na herança, a secretária Rosalina Ribeiro contrata o advogado português Duarte Lima, antigo líder da bancada parlamentar do PSD. A 8 de dezembro de 2009, a Rosalina Ribeiro, a tal secretária amante do nosso milionário, foi assassinada em Maricá, perto do Rio de Janeiro. É este assassinato que traz para as primeiras páginas dos jornais e tem as aberturas dos telejornais todos. Muito. O caso da herança Lúcio Tomé Feteira, que é um homem que, apesar de tão rico, não era de facto um homem famoso, como tens a família Espírito Santo ou Claro. Champalimau, não se ouviu Dado falar esse corte também com o próprio país, não é? também, sim, passando muito por isso, claro. Portanto, começa uma verdadeira novela. Quem é que foi este homem? Porque ninguém Lembro-me ouviu falar bem dele. disso. Claro. A escandaleira. Como é que ele fez as esta fortuna? imagens. Como é que ele aparece? De Claro. repente, o interesse em relação a ele. Que vidas duplas levou esta história de ter a amante, é a amante que aparece morta? Porque é que o chamavam de louco? Que era uma coisa que o chamavam ali na Vieira. E, sobretudo, porque é que ao longo da vida, como se falou na altura, várias vezes tentaram matar este homem. E, claro, o grande enigma desta história toda, quem matou ou mandou matar a Rosalina Ribeiro. O Duarte Lima foi acusado de se ter abotoado com 5 milhões de euros da cliente. Ele foi acusado pelo Ministério Público Brasileiro também de tê-la matado, precisamente para ficar com esse dinheiro. Ou seja, ela estava a reclamar de cá os 5 milhões de euros e ele diz, e supostamente o que o Ministério Público Brasileiro diz é que a matou para esconder esta história. Ele foi absolvido do crime do desvio de dinheiro em Portugal. O Tribunal aceitou a justificação de que era um adiantamento de honorários e, portanto, foi absolvido disto. E falta agora o julgamento pela morte
morte de Rosalina de Ribeiro, que tem vindo a ser protelado. Portanto, vamos ver quando é que vai ser. Vamos acompanhar esta história. Olímpia Feteira, a outra herdeira, foi apresentando sempre recurso destas decisões, até que ela própria morreu no ano passado. Esta filha, portanto, uma pessoa já está de lado. Continua assim por resolver Dinheiro a pairar, enigmática, imenso, 1.000 milhões de euros, esta enigmática herança de uma fortuna feita por um homem, ele próprio, não menos enigmático. Nós já demos aqui tantas ideias para uma série da Netflix. Fica aqui. Mais uma. Aproveitem. O Lúcio Tomé Feteira morreu faz hoje 23 anos.